Olá, sejam bem-vindos a marcoteles.com.br. Hoje eu vou conversar com você sobre teologia sistemática novamente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Voltando aqui ao nosso estudo, você já está acostumado com os livros que estamos usando, né? Você já vimos que nós falamos aqui sobre a revelação na aula anterior. Vamos falar hoje sobre o que Deus revelou. O que é revelação, você já sabe o que é aquele desnudamento de Deus do entendimento do homem, para que possa compreender a revelação dele, a linguagem de Deus, como Deus fala para nós, né? E o que Deus revelou? Vamos lá? Bom, o que Deus revelou para nós? Parece que a gente pensa assim, mano, o que Deus revelou? Deus revelou que o rosto dele, ou como ele parece, ou como a imagem dele, propriamente dita, mais ou menos, até porque ele disse que nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então nós somos parecidos com Deus. Então Deus nos revelou a imagem e semelhança dele, mas ele revelou algo mais do que isso, algo mais substancial do que meramente aparência. Deus nos revelou sua existência eterna, sua glória como Criador, sua sábia providência na história e sua personalidade moral. Bom, por que ele nos revelou isso? Porque nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos saber que existimos, que nós mesmos existimos. A criança, quando ela começa, desde pequenininha, ela nasce, como dizem os psicólogos, né? Que ela começa a mexer com o seu corpo, brincar com o próprio corpo e começa a tomar noção de que ela existe, de que ela tem mãos, dedos, ela se move, que ela tem controle sobre o seu corpo e que o que ela faz interfere no mundo externo. Por exemplo, se ela chora, vão dar de mamar para a criança, vão alimentar a criança, vão trocar a fralda, qualquer coisa. Então ela começa a perceber que existe uma relação entre ela e o outro que ela percebe, né? E o mundo em volta, o ambiente que a cerca. Então ela começa a perceber que ela existe de alguma forma, né? Essa noção de existência vai surgindo de uma forma. Parece que houve uma freada aqui brusca, mas não sei se saiu aí no áudio. Bom, a criança vai percebendo essa noção de que ela existe e acaba simplesmente aceitando sem refletir. Mas quando chegamos a um determinado tipo de maturidade, digamos assim, cognitiva, intelectual, nós pensamos, será que eu existo mesmo? O que é existir? Você começa a pensar nisso e você precisa ser provado por si mesmo de que você existe, até, né? Então, essa questão de existência é extremamente importante. E aqui está um problema para muitos, inclusive, que procuram estudar Deus somente com o foco na existência, né? Estudar a teologia, a vontade de Deus, somente com foco na existência. Isso é insuficiente. Isso é só um dos itens da revelação de Deus, tá? Então, se você pensa assim, eu vou estudar a metafísica que fala, a ontologia que fala sobre existência, e que fala sobre o mundo espiritual e tal, isso é insuficiente, porque não vai te mostrar a vontade de Deus. A vontade de Deus está só nas Escrituras. Então, você saber da existência de Deus, da existência eterna, é algo importante, mas é um ingrediente da revelação. Outro ingrediente é saber que Deus tem a glória de Criador. Glória significa honra, lugar especial de Criador. Foi Ele que criou todas as coisas e Ele que fez todas as coisas. Portanto, Deus é capaz de sustentar tudo e recebe a glória de Criador, ou deve receber, porque alguns não glorificam a Deus. Mas Ele revelou que Ele é o Criador que deve ser glorificado, porque todos os homens querem glorificar alguma coisa. Alguns querem glorificar a ídolos de pedra e de metal, outros querem glorificar sei lá, filosofias e a outras ideologias ou coisa parecida, mas eles sempre glorificam alguma coisa. E Deus está mostrando aqui, revelando que nós devemos glorificar somente a Ele, né? E além disso, além do homem precisar saber que ele existe, né? E também, além de saber que ele existe, ele precisa reconhecer a glória de Deus como Criador. Aliás, voltando ao exemplo da criança, a criança ela busca no pai, nos pais, né?
essa noção de Deus, de alguém que cuida delas, que tem alguém superior a ela. A noção de Criador que surge na criança surge na sua relação com os pais também. Bom, e Deus ainda mostra a sua sábia providência na história. Por quê? Porque nós somos seres situados na história, tanto no tempo quanto no espaço. E isso ele mostrou na história através da história do povo de Israel, e especialmente das famílias, né? Começou na família lá de Adão e Eva e foi prosseguindo, chegou na família de Abraão, Isaque e Jacó, que foi o povo de Israel, e ele foi mostrando essa sua natureza social na história da humanidade. E, inclusive, ele revelou bem essa história da humanidade, mostrou todas as coisas importantes que tinha para mostrar e preparou o povo para que a vinda de Jesus, para que quando Jesus chegasse, as pessoas quisessem ouvir a vontade de Deus, certo? E isso foi uma providência tremenda, porque você vê de Gênesis ao Apocalipse, o plano de Deus se cumprindo, seguindo crescendo até culminar na volta de Cristo, né? O que virá ainda no futuro. Podemos dizer ainda que Deus também mostrou sua personalidade. Lembre-se, nós precisamos saber que existimos, nós precisamos de autoridade e nós precisamos perceber isso através da nossa própria história. Assim como a criança percebe que ela existe, vendo sua relação com os outros e percebendo que ela pode movimentar seu corpo e sentir coisas, ter sentimentos, ter sensações também. Sensações seria mais no plano biológico, o sentimento naquela questão mais emocional, digamos assim. Então a criança percebe isso na sua própria história, e isso acontece na história da humanidade também. E Deus mostra também através de sua personalidade moral. Ora, quando nós precisamos de um Deus como Criador, isso já é um princípio inicial de que da nossa dependência eterna de Deus, né? Mas além dessa dependência de Deus, nós temos necessidade moral de viver para viver em grupo. Você não pode viver em grupo sem regras, né? Algumas pessoas pensam em viver em grupo sem regras, sem observar as regras das pessoas do grupo de modo geral e querem transformar tudo de forma revolucionária. Isso é absurdo e só leva à destruição, e é isso que tem prejudicado a nossa sociedade atualmente. Portanto, nós vemos que Deus se revelou o quê? Deus revelou coisas importantes para nós. Ele revelou sua existência eterna, porque nós somos seres que precisamos saber que existimos. E se sabemos que existimos, temos a necessidade de saber que existe algo superior, alguém superior que é Deus, né? E Deus revelou a sua glória como Criador, porque se nós criamos coisas, né? Nós administramos coisas. Logicamente, sabemos que somos filhos de alguém. Quem é o pai do nosso pai? E quem é o pai de todas as coisas, né? Então, ele revelou essa glória, uma necessidade humana, natural, tá? E a sua sábia providência na história também, porque nós podemos regredir no tempo e perceber desde quando foi acontecendo as coisas. Claro que as coisas começam aqui e vão se espalhando em árvores, né? Vão crescendo para lá, para cá, e são vários galhos da humanidade, né? Tem até o chamado árvore genealógica, né? Que surge de um casal aqui, aí vem para cá um casal aqui e outro casal aqui, depois sobe para cá, é para cá, e vai criando uma árvore realmente. E nessa história nós podemos saber que realmente entender, melhor dizendo, a vontade de Deus. Por isso que Deus se revelou também na história e na sua personalidade no moral, porque nós somos seres morais e precisamos realmente manter uma moral equilibrada. Bom, esse foi o estudo de hoje, vai ser curtinho, mas é bem útil. Espero que você tenha gostado, que Deus o abençoe rica e abundantemente.